All right, well, welcome back to Calvary. Bom, bem-vindo de volta a Calvary. We're here doing, a few special sermons, A gente está fazendo alguns sermões especiais and we're talking about what it means to be missional. e a gente está falando sobre o que significa ser missional. Okay, last week we talked about this, Na última semana a gente falou sobre isso, and I know some of you guys missed it because it was a huge holiday. então teve o feriadão, então alguns de vocês que não estavam aqui perderam. Okay, but basically the idea behind being missional is very simple. Mas basicamente a ideia por trás de ser missional é bem simples. It's that God sent Jesus on a mission. É a ideia de que Deus enviou Jesus numa missão. And then Jesus said a couple times, as the Father sent me, I'm sending you. E Jesus disse mais de uma vez, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. He's sending his disciples out on his mission. Ele envia os seus discípulos na sua missão. And then he gives them his mission, the Great Commission. E ele dá aos discípulos a grande comissão. So the Great Commission comes out and he says, go into all the world and make disciples of everybody. Então, na grande comissão, ele diz para ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as pessoas. So this is our mission. E essa é a nossa missão. It's actually God's mission that he's allowing us to participate in, Na verdade, é a missão de Deus que ele nos permite participar, but it's for us. mas é para nós. This is the mission of the church. Essa é a missão da igreja. This is the mission of every disciple that's out there. Essa é a missão de cada discípulo que está por aí. If you are a believer in Jesus Christ tonight, Se você crê em Jesus Cristo essa noite, this is your mission. essa missão é sua. Okay, so tonight we want to talk about another aspect of this. Então, hoje a gente vai falar de mais um aspecto disso. Because in 2 Corinthians chapter 5, it gives us a couple ideas about his mission. Porque em 2 Coríntios 5 dá mais algumas ideias sobre essa missão. So we're going to look at three little things. A gente vai ver três coisas. We're going to talk about our motivation. A gente vai falar sobre a nossa motivação, We're going to talk about our mindset. sobre a nossa mentalidade, And then we're going to talk about more about our mission. e a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa missão. Okay, so let's get started. Então, vamos começar. Look at the first point, talking about our motivation. O primeiro ponto, falando da nossa motivação, Look at the very beginning of verse 14. olha bem no comecinho ali do versículo 14, capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange. Just that, Só isso. right? Very simple, right? Bem simples, né? He says the love of Christ compels us. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Okay? Your translation is actually better than mine. A nossa tradução em português é até um pouco melhor do que a tradução em inglês. So então. this word constrains. Essa palavra constrange, What it means to bind or to wrap up. ela significa envolver ou rodear, Yeah. Oi? It amarrar. can mean also to hold together. E também pode significar segurar, abraçar. Kind of like the idea of holding a prisoner captive. Talvez com uma ideia de ter um prisioneiro, manter um prisioneiro cativo. But he says here it's the love of Christ that does this to us. Mas ele diz aqui que é o amor de Cristo que faz isso em nós. So we have the love of Christ that comes down to us. Então a gente tem o amor de Cristo que vem até nós, That should surround que us. deveria nos rodear, It nos should envolver, tie us up. que devia nos amarrar, nos It, atar, it should keep us in every sense. que deveria nos prender, nos manter em todos os sentidos. And then it uses this as motivation to do the work of his kingdom. E usar isso como uma motivação para fazer a obra do seu reino. Okay, now this is really important. Isso é muito importante. Jesus talked about how this is the mission of the church. Porque Jesus falou de como isso é a missão da igreja. He said that they will know that you are Christians by your love. Ele disse que eles vão saber que nós somos cristãos pelo amor. He said if you have love for one another, then they're going to know. Ele disse que se vocês tiverem amor uns pelos outros, os outros vão ver. And Vão then saber. even when we talk about the fruit of the Holy Spirit, E mesmo quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, the first thing that he mentions is love. a primeira coisa que ele menciona é o amor. The fruit of the Spirit is love. O fruto do Espírito é amor. Okay, this is essential for the Christian life. Isso é essencial para a vida cristã. And when we realize that this is what motivated E Jesus, quando a gente entende que era isso que motivava Jesus, that he came to earth because of his love for us, que ele veio à Terra por causa do seu amor por nós, that he died on the cross for his love for us, que ele morreu na cruz por causa do seu amor por nós, that he rose again because of his love for us, que ele o ressuscitou por causa do seu amor por nós, then all of this comes together and we say, well, if we're supposed to be like our master, quando a gente entende isso, de que nós devemos ser como o nosso mestre, then we should have love just like he has love. nós devemos ter amor como ele tem amor. And then so Paul says that it comes and it envelops him in such a way that he says it constrains him.
E Paulo aqui está dizendo que esse amor vem e envolve ele de uma certa forma que constrange ele. It's what drives him to do what he does. É o que motiva, é o que leva ele a fazer o que ele faz. Now, in another passage, Paul talks about this as well. Numa outra passagem, Paulo também fala sobre isso. Take a look in Romans chapter 9, verses 1 through 5. Olha lá em Romanos 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos ou de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, dele é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. So much in this passage. Muito aqui nessa passagem. But what we see the heart of Paul. Mas a gente vê aqui o coração de Paulo. He talks about the great sorrow, the continual grief that he has because of his people. Ele fala dessa grande tristeza e constante angústia que ele tem por causa do povo dele. What's going on here? O que está acontecendo aqui? The Messiah came to his people. O Messias veio para o seu povo. And in general, e de forma geral, the nation rejected Jesus. A nação rejeitou Jesus. Now, of course, all the first disciples, they were all Jewish. É claro que os primeiros discípulos ali, eles eram judeus. But how many did they have on the day of Pentecost? Mas quantos deles tinham ali em Pentecostes? 120? 120? 110? I forget 110? how many were. But not many, right? Mas não muitos. So then you talk about the whole nation of Israel. In general, they rejected Jesus. Então a gente vê que a nação de Israel, como uma forma generalizada, rejeitou Jesus. And they're going to face the consequences of their sins for rejecting the Messiah. E por terem rejeitado o Messias, eles vão encarar as consequências do pecado deles. And Paul feels that. E Paulo sente isso. Paul says, "No, these are my people. I love these guys." Fala, não, esses são meu povo, eu amo esses caras. And they're going to hell. E eles vão pro inferno. And he says, "Man, I wish that I could be accursed from God in order that they could be saved." E ele fala, eu esperaria ser amaldiçoado de Deus para que eles pudessem ser salvos. Okay, this word accursed is a very strong word in the Greek. Essa palavra que ele usa aqui, amaldiçoado, no grego é uma palavra muito pesada. It means to be eternally condemned. Significa ser condenado eternamente. Man, I'm not going to be eternally condemned for anybody. Cara, eu não quero ser eternamente condenado por ninguém. I'm not going to hell for my own mother, so I'm definitely not going to go for the nation of Israel. Eu não vou passar a eternidade no inferno nem pela minha própria mãe, então muito menos pela nação de Israel. And Paul says, man, I would go if I could be accursed so that they could be saved, I would do it. Mas Paulo fala isso, se eu pudesse ser amaldiçoado para que eles fossem salvos, eu faria isso. This is love. Isso é amor. This is the greatest love that you can imagine. Esse é o maior amor que você pode imaginar. Okay, so Paul has this heart for his people. Então Paulo tem esse coração pelo seu povo. What about us? E nós? What about us with the nation of Brazil? E nós com a nação brasileira? Do we have that same heart that we would do anything to see this nation be saved? A gente tem esse mesmo coração de que faria qualquer coisa para que essa nação fosse salva? That we cry, we have continual grief and sorrow because people are going to hell? Que a gente chora e clama com essa angústia porque as pessoas estão constantemente indo pro inferno? Because every day there's people dying around us. Porque todo dia tem gente morrendo ao nosso redor. Right now there's someone in Brazil dying. Agora mesmo aqui no Brasil tem alguém morrendo. Okay? And they could be going to hell. E pode estar indo pro inferno. Okay? And we're here living our lives as if that doesn't matter. E a gente está aqui vivendo nossas vidas como se isso não importasse. You see, this love that constrains Paul in 2 Corinthians Então vê, esse amor que constrange Paulo ali em 2 Coríntios is the same love that he talks about here in Romans 9. é o mesmo amor que ele está falando aqui em Romanos 9. It motivates him to go on out after these people É um amor que motiva ele a ir atrás dessas pessoas. to seek and save that which was lost. Para buscar e salvar aquele que está perdido. That was the heart of Jesus. Esse é o coração de Jesus. Jesus said that the good pastor would leave the 99 sheep and go after the one that was lost Jesus disse que o bom pastor deixaria as 99 ovelhas e iria atrás da uma que estava perdida. in order to save that one and bring it back. Só para salvar aquela uma e trazê-la de volta. Okay? This is the love of God. Esse é o amor de Deus. This is the love that we as Christians are supposed to have. Esse é o amor que nós como cristãos devemos ter. Okay, now as he continues on in 2 Corinthians, Então, conforme ele continua ali em 2 Coríntios, he starts talking in the rest of verse 14 and verse 15. ele continua falando ali no final do versículo 14 e no versículo 15. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. So basically what he says here is that Jesus died for everybody.
Então, basicamente, o que ele diz aqui é que Jesus morreu por todo mundo. And because he died for everybody, E por que ele morreu por todo mundo? that those who live Aqueles que vivem should no longer live for themselves, but for him. não deveriam viver para si mesmos, mas para ele. Yeah, that makes sense, right? If we think about it rationally. It does make sense. Yeah. Isso faz sentido se você parar para pensar um pouco. Jesus died for you. Jesus morreu por você. So now you should live for him. Então agora você vive para ele. Okay? He died, he rose again, he proved who he was. Né? Ele morreu, ressuscitou e provou quem ele era. And then we have the opportunity to be forgiven of everything we've ever done. E nós temos a oportunidade de ser perdoados de todo o pecado que nós já cometemos. So shouldn't we decide to live for him after that? Então a gente não deveria decidir viver por ele depois disso? Okay, now this is where things get really tricky. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadinhas. We as human beings are inherently evil. Nós, seres humanos, somos inerentemente maus. We are utterly selfish. Nós somos absurdamente egoístas. Okay? If you guys think I'm wrong, just let's do a little check. Se vocês acham que eu tô errado, vamos só pensar um pouquinho. When Confere aí comigo. you take a group photo, Se você tira uma foto em grupo, who's the first person you look for? quem é a primeira pessoa que você procura? Okay? You don't look for your mom. Você não procura sua mãe. You don't look for your Você não friends. procura seus amigos. You're like, where am I? Do I look good in this one? Você procura você. Você fala, cadê eu? Será que eu saí We bem na foto? think about ourselves all the A time. gente pensa em nós mesmos o tempo todo. Okay? And so then this is the problem that impedes our love for Christ. Essa é a coisa que impede o nosso amor por Cristo. Because what happens is we start to get in the middle and then the love of God kind of gets blocked. Porque a gente começa a interferir, ficar no caminho e o amor de Deus é bloqueado. In other passages it talks about our flesh. It's our flesh that gets in the way. Em outra passagem ele fala que essa é a nossa carne que fica no caminho. Okay? But here's the thing. We as Christians need to die to ourselves. Mas nós como cristãos precisamos morrer para nós mesmos. Jesus talked about this in Luke chapter 9 verse 23. Jesus falou disso em Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. And then he also says, Paul says the exact same thing in 1 Corinthians 6 verse 19 and 20. E Paulo também fala uma coisa bem parecida com isso em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. He says, you are not your own. Ele diz, vocês não pertencem a vocês. You were bought at a price. Vocês foram comprados por um preço. Okay? Now that's really a problem because in society it says you have a free will, do what you want. E aí isso é um problema para nós, porque a sociedade diz, você tem livre-arbítrio, faz o que você quiser. And that's what we had in our church when I first got here back in 2011. E era algo assim que a gente tinha aqui na igreja quando eu cheguei em 2011. We had a surprising number of people who kept talking about how their free will was given to them by God and they could do whatever they wanted. Tinha um grupo surpreendente de pessoas aqui na igreja que ficava constantemente falando sobre o livre-arbítrio e a vontade deles de fazer o que eles quisessem. Usually it was in reference to some freedom that they wanted to have. Normalmente era relacionado a algum tipo de liberdade que eles queriam ter. They wanted to smoke, they wanted to go out and drink. Queriam fumar e sair para beber. And then they were saying, no, God gave me a free will, I can do whatever I want. E aí falavam, não, eu tenho livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser. That's not what the Bible says. Não é isso que a Bíblia diz. This is not your life. Essa vida não é sua. If you're a Christian, Se você é cristão. okay, if you're not a Christian, you go out, you do whatever you want. Se você não é cristão, vai e faz o que você quiser. But if you want to be a follower of Jesus, Mas se você quer ser seguidor de Jesus, you need to deny yourself, take up your cross, and follow him. você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Your life is not your own. You were bought at a price. A sua vida não pertence a você, você foi comprado por um preço. So when you remove yourself from the equation, Então quando você remove você mesmo da equação, that allows the Holy Spirit to work more powerfully in and through you. isso permite que o Espírito Santo trabalhe poderosamente em e através de você. And then all of a sudden, the love of Christ can start to move. E daí o amor de Cristo começa a mover. And then you're going to have the power to reach these people who are all around us who are not going to heaven. E você vai ter o poder para alcançar essas pessoas que estão ao redor que não estariam indo para o céu. Honestly, I would say that selfishness is the main problem in the church today. Eu diria que o egoísmo é o maior problema da igreja hoje. Everybody wants things their way. Todo mundo quer as coisas do seu jeito. And then it's not supposed to be your way. E não deve ser do seu jeito. It's supposed to be his way.
deve ser do jeito dele. Okay, so how can we be enveloped with the love of Christ when we're loving ourselves? Então, como a gente pode estar envolvido nesse amor de Cristo se a gente está vivendo para nós mesmos? Paul dies to himself, Paulo morreu para si mesmo. and then he allows the love of God to wrap around him, E daí ele permite que o amor de Cristo rodeie to ele, move him, to motivate him in everything that he does. para motivá-lo, para movê-lo em tudo que ele faz. And it created this immense love for people who were going to hell. E isso criou esse amor imenso pelas pessoas que estão indo para o inferno. So that motivated him to reach them with the message of the gospel. E isso motivou ele a alcançar essas pessoas com a mensagem do evangelho. Okay. Now, back in the passage. Então, voltando para a passagem. This is our motivation, the love of Christ. Essa é a nossa motivação, o amor de Cristo. But now he's going to talk about what is our mindset. Mas agora ele vai falar sobre a nossa mentalidade. How do we view things? Como a gente vê as coisas. Okay, look at verse 16. Olha aqui no versículo 16, 2 Coríntios 5, 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora, já não o consideramos assim. He says, we don't consider anyone according to the flesh. Ele diz, a gente não considera ninguém segundo a carne. Okay, but that's what we do as human beings. Mas é isso que a gente faz como seres humanos. I know you guys because of the way you look. Eu conheço vocês pela maneira que vocês aparentam. You know, whether you have a beard or whatever the color of your hair, your eyes are, that's, oh yeah, there's that guy, I know him. Pela cor do seu cabelo, ou se você tem barba, ou a cor dos seus olhos, eu falo, eu conheço essa pessoa. But he's saying we don't want to look at the external. Mas ele fala, a gente não quer olhar externamente. We want to look at things that go much deeper. A gente quer olhar para as coisas que são mais profundas. Okay, now it's interesting because God talked about this in the Old Testament. É interessante porque Deus falou disso no Antigo One of Testamento. my favorite verses, 1 Samuel chapter 16, verse Um dos 7. meus versículos preferidos é 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. This is God speaking to the great prophet Samuel. Esse é Deus falando para o grande profeta Samuel. And he's sending him to go anoint David, the next king of Israel. E ele está enviando Samuel para ungir o próximo rei, que é Davi. But Samuel doesn't know that it's David. Mas Samuel não sabe que é Davi. And so he says, when you go, don't look at his outward appearance. E aí Deus diz para ele, quando você chegar lá, você não se preocupa com a aparência externa dele. Because that's what men usually do, right? Porque é isso normalmente que o ser humano faz. You see someone big and strong and taller than everybody else and you say, this is our leader. Você vê uma pessoa ali que é alta, forte e fala assim, essa pessoa é o nosso líder. Okay? And he was going to anoint a little kid. Mas ele ia ter que ungir um menininho. And so he said, no. I'm looking at his heart, not his outward Ele appearance. fala, não, eu estou olhando o coração dele, não a aparência externa. This is what we want to do. E é isso que a gente tem que fazer. We don't want to think about people in terms of physical appearance. A gente não quer pensar nas pessoas pela aparência física. We want to think about where they are in the state that they are is spiritually. A gente quer se atentar para o estado que elas estão espiritualmente. So we want to be able to look at people and say, okay, is this person saved or are they not saved? A gente quer poder olhar para a pessoa e pensar assim, essa pessoa é salva ou não? Are they going to heaven or are they not? Ela está indo para o céu ou não? Usually you can figure this out pretty quickly. Normalmente você pode meio que perceber isso rapidinho. Okay? Now, what we saw in Matthew 25 just a few weeks ago O que a gente viu em Mateus 25, algumas semanas atrás, is that when Jesus returns, he's going to separate the people. é que quando Jesus voltar, ele vai separar as And he's going to pessoas. take the sheep and put them on his right hand, Ele vai pegar as ovelhas e colocar do lado direito, and he's going to take the goats and put them on his left. e os bodes à esquerda. The sheep enter into his kingdom. As ovelhas entram no seu reino. The goats enter into eternal judgment. Os bodes vão para o julgamento eterno. Okay, now if Jesus separates people like this, couldn't we do the same thing? E se Jesus separa as pessoas dessa forma, a gente não poderia fazer o mesmo? Shouldn't we do the same thing? A gente não deveria fazer o mesmo? Now, we're not going to literally divide up people by like neighborhood or things like that. A gente não vai literalmente dividir o povo por bairros ou algo You do know, like tipo. this neighborhood, they're going to hell. This neighborhood, this is going in the kingdom of God. Tipo, esse bairro tá indo pro inferno, mas esse bairro aqui vai pro No, reino dos it's céus. all mixed up, right? Não, tá tudo misturado. But what we're going to do is when we meet somebody, we're going to try to discern, are they part of the kingdom of God or are they part of the eternal judgment? Mas quando a gente conhece uma pessoa, a gente tenta discernir, essa pessoa faz parte do reino de Deus ou essa pessoa tá indo pro juízo eterno? Are they saved or are they unsaved? Essa pessoa é salva ou ela não é salva? Okay? When we divide them in, all human beings fall into these two categories. Quando a gente começa a dividir, todo ser humano vai caber em uma dessas duas categorias. Okay? If they're not saved, what do we do? Se ele não for salvo, o que a gente faz? They need the gospel.
Eles precisam do We evangelho. need to preach the gospel to them. A gente tem que pregar o evangelho para Okay, now eles. maybe not right in that very moment. Talvez não naquele exato We need momento. to wait till the time is right. A gente espera o momento certo. But we need to try to find a way to share the gospel with them. Mas a gente precisa encontrar uma maneira de compartilhar o evangelho com essa pessoa. Find a way to show the love of Christ to them. Encontrar uma maneira de mostrar o amor de Cristo por essa pessoa. Okay? And this is the purpose of why we're having this relationship with them. E esse é o propósito de ter esse relacionamento com essas pessoas. Now, we want to maybe be friends with them. That's great. A gente quer, às vezes, ser amigo dessa pessoa, But ótimo. we want to use that friendship to share the gospel. Mas a gente usa essa amizade pra mostrar o evangelho. Why? Por quê? Because they're not going to heaven. Porque eles não estão indo pro céu. They have a problem and it's serious. Isso é um problema e é sério. And we have the solution. E a gente tem a solução. So we want to bring that solution to them. Então a gente quer trazer essa solução para essa pessoa. Many preachers have talked about how the world has a sickness Muitos pregadores falaram como o mundo tem uma doença. and most people don't know it. E as pessoas não sabem. But we have the vaccine to cure them, Mas a gente tem a vacina para curar essas and we need to pessoas. convince them to take the E vaccine. a gente precisa convencê-las de tomar essa vacina. It's tough to convince someone to take a vaccine for something that they don't think they have. É difícil convencer uma pessoa a tomar uma vacina por uma doença que ela não acredita que ela tenha. That's our job. Esse é o nosso trabalho. Okay? Preach the gospel. Help them to see their sin and the problem that it causes. Pregar o evangelho para que para ajudar essa pessoa a enxergar o seu pecado e o problema que ele causa. Okay? Now, what about the other side? E o outro lado. What if someone's saved? E se alguém é salvo? Then we think, how can I encourage this person? A gente pensa, como eu posso encorajar essa pessoa? I'm not going to preach the gospel again to someone who's already saved. Eu não vou pregar o evangelho de novo para uma pessoa que já é salva. Like, bro, you need to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, repent of your sins, and go to heaven. Cara, você precisa receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados e ir pro céu. And they're like, yeah, I am. E falar, mas eu sou cristão. Okay? Why am I going to preach that message to someone who's already saved? Por que eu vou pregar essa mensagem para alguém que já é salvo? But I can look at them and say, okay, how can I help that person be stronger spiritually? Mas eu posso olhar para essa pessoa e falar assim, beleza, como que eu posso ajudar essa pessoa a se fortalecer I can espiritualmente? encourage them. Eu posso I encorajá-la. can exhort them. Eu posso exortá-la. I can pray for them. Eu posso orar por I ela. can do so many things to help strengthen that person in their faith. Eu posso fazer tantas coisas para ajudar a fortalecer e edificar essa pessoa na That's fé. the purpose of fellowship. E esse é o propósito da comunhão. Not just to have friends and have fun. Não só ter amigos e se divertir, That's good. isso é bom. Okay? But we want to strengthen one another in our faith. Mas a gente quer fortalecer uns aos outros na fé. Okay? So you have to go deeper with the people Então você tem que ir mais profundo com as pessoas. in order to know what they need to give it to them. Para saber o que você precisa oferecer para elas. Okay? But basically, this is the mindset that Paul's talking about. Basicamente, essa é a mentalidade que Paulo está falando. We don't regard anyone according to the flesh. A gente não considera as pessoas de acordo com a carne. We're just trying to discern where they are spiritually. A gente tem que tentar discernir onde elas estão espiritualmente. Are they saved? Elas estão salvas? Great, let's encourage them. Ótimo, vamos encorajá-la. Are they unsaved? Ela não é salva? Let's preach the gospel to them. Vamos pregar o evangelho para ela. That's simple. É simples. This is our part of our mission, right? Isso é parte da nossa missão. Okay, now the next verse also is part of this, verse 17. E o próximo versículo também faz parte disso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. So he says here that all those who are in Christ are a new creation. Então ele fala aqui que todos que estão em Cristo são uma nova criatura. Okay? New creation, it means all those things that happened in the past are gone. Nova criação. Todas as coisas que passaram já eram, estão no Okay? passado. This is really important for some of us, right? Isso é muito importante para alguns de nós. Ok? Some of us made horrible mistakes before we became Christians. Alguns de nós cometeram erros terríveis antes de se tornar cristão. Some of us were not good people before we became Christians. Alguns de nós não eram boas pessoas antes de se tornar cristão. That doesn't make any difference in our mindset now. Isso não faz diferença nenhuma na nossa Because he mentalidade says agora. all that old stuff is in the past. Porque ele diz que todas as coisas velhas já passaram. And now we're a new creation. E agora nós somos nova criação. All things are new now. Todas as coisas são novas agora. And so now, because we're a new creation, we can live in a different way. Então agora, como somos nova criação, nós podemos viver de uma maneira diferente. We live in a way that now glorifies Jesus and we forget about the errors that we made in the past. Agora a gente vive de uma maneira que glorifica Jesus e deixa para trás os erros que a gente cometeu no passado. This is really important because the enemy is going to come against you. E isso é muito importante porque o inimigo vai vir atrás de você. He's going to come to condemn you at some point. Em algum momento ele vai vir te condenar. He's going to come and whisper in your ear.
Ele vai vir sussurrar no seu ouvido. And he's going to say, you can't be on a mission with God. Ele vai falar, você não pode estar numa missão com Deus. It's impossible. Look at those things that you did in the past. É impossível, olha as coisas que você fez lá atrás. You did this, this, and this. Você fez isso e aquilo. And then you're going to start to feel this condemnation. E aí você começa a sentir essa condenação. And then you have to remember this verse. E aí você tem que lembrar desse versículo. Man, I had this happen in England. Sorry? I had this happen in England. Aconteceu isso comigo lá na Inglaterra. I got to share a message with people. Eu tava lá compartilhando mensagem com algumas pessoas. And then afterwards, I felt so much condemnation. E depois que eu terminei, eu senti tanta It condenação. was just like the enemy came and he wanted to just discourage me because I was doing a work for him. O inimigo veio e tava tentando me desencorajar porque eu tava fazendo a obra de Deus. Who are you to share at the church? Quem é você para compartilhar You isso na don't belong igreja? up front. Você não pertence ao lugar ali na frente. They don't know all the things that you've done in your past. Eles não sabem as coisas que você fez lá no seu passado. And then for a couple days, I just felt so bad. E por alguns dias ali eu me senti muito mal. The cool thing was, back in that day, we had, I forgot how to say it in English, cassette tapes. O legal é que naquela época a gente tinha as fitas cassete. Yeah, that's how old I am. Eu sou tão velho assim. Okay. And they recorded my sermon. E eles gravaram o meu sermão. And so I got a copy of my own sermon. E daí eu tava com uma fita com a cópia da minha própria pregação. And I wanted to listen to it to kind of critique and see how did I do? E aí eu coloquei de novo pra escutar e fazer uma autocrítica ali, como é que eu preguei. I was teaching this passage. E eu tava pregando sobre essa passagem. Man, when I taught about the power of God came down. It was amazing. Quando eu pensei sobre essa passagem, o poder de Deus veio, foi maravilhoso. Okay. When I taught about 2 Corinthians 5:17, quando eu tava ali falando sobre 2 Coríntios 5:17, all of a sudden it was like the attacks of the enemy just went away. De repente foi como se todos os ataques do inimigo tivessem simplesmente desaparecido. The condemnation just left me. A condenação saiu. And I was like, "Oh yes, I'm a new creation." E eu pensei, cara, é verdade, eu sou uma nova criação. Okay? You can't look at me for who I am physically. Você não pode olhar pra mim e considerar a minha aparência You física. can't condemn me for the things I did in the past. Não pode me condenar pelas coisas que eu fiz no passado. I'm a new creation. Eu sou uma nova criação. Same thing with all of you who are in Christ. Mesma coisa com cada um de vocês que está em Cristo. Okay? It changes our mindset when we start to think like this. Muda a nossa mentalidade quando a gente começa a pensar dessa forma. We start to feel like I'm not worthy to go on out and do ministry. A gente pensa, eu não sou digno de ir lá e servir no ministério. And Paul says, yes, you are. You're a new creation. E aí Paulo fala, você é digno sim, você é uma nova criação. You have been saved, you have been redeemed by the blood of the Lamb. Você foi salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. You have been filled with the Holy Spirit and empowered by Him to do whatever God has called you to do. Você está cheio do Espírito Santo e Ele empodera você para fazer o que quer que seja que você precise fazer. And so you have all the power, all of the authority to go on out and serve Him and serve His kingdom. Então você tem todo o poder e toda a autoridade para servi-lo no reino de Deus. And that makes a huge difference when that's in your mind. E isso faz uma diferença muito grande quando você tem Now isso all na of a cabeça. sudden you don't go out with a spirit of weakness, De repente você não vai mais com esse espírito de fraqueza, but you go out with a spirit of power to preach the gospel and to encourage people in Christ. mas você está com o espírito de poder para pregar o evangelho e encorajar as pessoas em Cristo. This is a game changer. This changes everything. Isso muda o jogo completamente. Okay? This is really important for us to keep in mind. Isso é muito importante pra gente ter sempre na cabeça. So, this is our mindset. Então, essa é a nossa mentalidade. Our motivation is love. Our mindset is to reach people for Jesus. A nossa motivação é o amor e a nossa mentalidade é alcançar pessoas para Cristo. Okay? Whether it be preaching the gospel or encouraging those who are already in Christ. Seja pregando o evangelho com alguém que não conhece ou encorajando aqueles que já pertencem a Jesus. Okay, last part, our mission. Então, a última parte, a nossa missão. Look at verse 18 and 19. Olha para o versículo 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. So here he starts talking about reconciliation. Então aqui ele começa a falar sobre a reconciliação. He talks about it 5 times in 3 verses. Ele fala 5 vezes em 3 versículos. This is really important then. Isso é muito importante. One Então. of the things, when you're studying the Bible and you see repetition like this, Uma das coisas quando a gente está estudando a Bíblia é quando a gente vê repetições assim, it's there for emphasis. elas estão ali para dar ênfase. Okay? Note it. Tome a nota disso. Okay? So, he says here that now we have been reconciled to God.
Então ele fala ali que a gente foi reconciliado com Deus. Actually, what he says is that he reconciled the world to himself. Na verdade, o que ele está dizendo é que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. It was all him. It was all Jesus. Foi tudo ele, tudo Jesus. Okay? Now, what does this word reconciliation mean? Mas o que essa palavra reconciliação significa? What it means is to have a change from a state of enmity to a state of peace with God. É como uma mudança do estado de inimizade para o estado de paz com Deus. That's really important for us. Isso é muito importante para nós. Prior to coming to Christ, até antes de vir a Cristo, you had God and humans. Antes de vir a Cristo, você tem Deus e os humanos. And then you had problem in the middle. E aí você tem problema no meio. It's our sin. É o nosso pecado. Our sin separates us. O nosso pecado nos separa. And because of that separation, he says there's an enmity between us. E por causa desse pecado, dessa separação, diz que tem uma inimizade entre nós. Okay? Well, because of that, it's like war. Por causa disso, é como uma guerra. It's like two countries that are at war with one another. É como dois países em guerra um contra o outro. And so what happens? E o que acontece? Jesus comes into the middle. Jesus vem no meio. Jesus dies on the cross and rises again. Jesus morre na cruz e ressuscita. Jesus removes that enmity. Ele remove a inimizade. And brings peace between the two. E traz paz entre os dois. And then not only is there just peace. E não só paz. But now we are a part of his family. Mas agora nós somos parte da sua família. We've been adopted into the family of God. Nós somos adotados na família de Deus. We are sons and daughters of God Almighty. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. This is the reconciliation that he's talking about. Essa é a reconciliação de que ele está falando. Okay, now he doesn't say that there's just reconciliation either. Então, ele não está falando que tem só reconciliação. He says that there's reconciliation and he has given to us the ministry of reconciliation. Ele diz que nós fomos reconciliados e também recebemos o ministério da reconciliação. He also says in verse 19 that he committed to us the word of reconciliation. Ele diz aqui no versículo 19 que ele nos confiou a mensagem da reconciliação. This is really important. Isso é muito importante. Because this is the message of the gospel. Porque essa é a mensagem do evangelho. The message of the gospel is that you can have peace with God because of the work of Jesus. A mensagem do evangelho é que você pode ter paz com Deus por causa da obra de Jesus. So now we go out and we preach the gospel. That's the message of reconciliation. Então quando a gente vai e prega o evangelho, a gente está pregando a mensagem da reconciliação. And he says this is our mission to go on out and preach. E ele diz essa é a nossa missão, ir e pregar. And then not only that, look at what he says in verse 20. E não só isso, mas olha o que ele diz no versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. So he says, not only are we given this ministry, but he calls us ambassadors. Então ele não só nos reconciliou na sua família, mas ele também nos chama de embaixadores. Okay, this word ambassador, it means a person who acts with authority. Essa palavra embaixador significa alguém que age com autoridade as a representative for a country, activity, or person. Como representante de uma nação, uma atividade ou uma pessoa. Okay? Did you guys catch all that? Vocês entenderam isso? A person who acts with authority. Uma pessoa que age com autoridade. As a representative for a country, activity, or person. Como representante de uma nação, uma atividade ou uma pessoa. Okay. The word authority is especially important. A palavra autoridade é especialmente importante. We can go out and try and be a representative for somebody without authority. A gente pode tentar ser representante de alguém sem autoridade. I can go out and try and be a representative for Guilherme. Eu posso sair e ser representante do Tom. And I can go out and try and say, hey, guess what? This is what Guilherme wants, so you guys listen up because Guilherme wants me to say this to you guys. Eu posso chegar lá e falar assim, ó, faz desse jeito aí, porque é isso que o Tom quer e tem que fazer desse jeito. Okay? And he's saying, no, don't say anything for me, please, don't do that. E ele fala assim, não põe palavras na minha boca, não diga nada em meu nome. Okay? And I'm like, no, I'll represent you. Don't worry about this, man. I got this. Ele fala assim, não, vou representar você, cara, não se preocupe, eu tô And he's like, no, controle. please, not you, anybody else but you. Fala, não, cara, qualquer pessoa, menos você. If I were to do that, I wouldn't have his authority to represent him. Se eu estivesse fazendo isso, eu não teria autoridade dele para representá-lo. And that would be a really strange situation, right? Seria uma situação bem estranha, né? But someone who has authority to represent has a lot of power. Mas alguém que tem autoridade para representar tem muito poder. We have ambassadors that come from the United States and live here, they represent the United States. Nós temos embaixadores, por exemplo, que vêm dos Estados Unidos e moram aqui no Brasil e representam os Estados Unidos. We have ambassadors from Brazil who live in the United States and represent Brazil. Embaixadores do Brasil que saem do Brasil, moram nos Estados Unidos e representam
representam o Brasil. These ambassadors have a lot of authority. They have a lot of power. Esses embaixadores têm muita autoridade, muito poder. Okay? They've been given that authority by their leaders Os líderes dessas nações deram autoridade para eles, for them to go out and represent the nation as a whole. para que eles estejam nesse outro lugar representando a nação como um todo. Okay? That's what Jesus has given to us. Foi isso que Jesus nos deu. He's given us all authority Ele nos deu toda a autoridade to go out as his representative para ir como seus representantes while he's not here anymore. enquanto ele não está mais aqui na terra. He's up in heaven, right? Ele está nos céus. He's seated at the right hand of the throne of God. Está sentado à direita do trono de Deus. Okay? He's waiting to come back. Ele está aguardando para retornar. But until he does, we're here to represent him. Mas até que ele volte, nós estamos aqui para representá-lo. Now, let's be honest, we don't always do the best job. Então, Let's be honest, we don't always do the best job. tá, vamos ser honestos aqui. A gente nem sempre faz o melhor trabalho. But he's saying, this is your mission. Mas ele diz que essa é a nossa missão. To represent Christ, Representar a Cristo. to represent more specifically the message of the gospel to those who are perishing. Mais especificamente, representar a mensagem do evangelho para aqueles que estão perecendo. Because we have this message of reconciliation that we're called to share with the world around us. Porque nós temos essa mensagem da reconciliação que a gente tem que compartilhar com o mundo ao nosso redor. That's why almost every service we say that we exist to reach the lost world around us with the message of hope and salvation that's in Christ. E é por isso que na maioria dos cultos a gente sempre repete que a nossa missão é compartilhar o evangelho, a esperança do evangelho com as pessoas que estão perdidas sem Cristo. This is so important. Isso é muito importante. This is the mission of God. Essa é a missão de Deus. This is the mission that he gave to his church. É a missão que ele deu para sua igreja. And this is how we as individuals are also meant to be serving him. E é também dessa forma que nós como indivíduos devemos estar servindo a ele. He gave us the Great Commission Ele nos deu a grande comissão to go on out and make disciples of all nations. para ir e fazer discípulos de todas as nações. We have a role in that. Nós temos um papel nisso. Every single one of us has a role in that. Cada um de nós tem um papel nisso. Okay, so we've got to figure out what is my role in making disciples. Então a gente tem que entender qual é o meu papel em fazer discípulos. And one, am I doing it? Será que eu estou fazendo isso? And then two, how can I do it better? E segundo, como eu posso fazer isso melhor? This is the big question about our mission. Essa é a grande questão da nossa missão. Okay, now, last verse and then we'll get some more application here. O último versículo e a gente vai para as aplicações aqui. Verse 21. Versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. So, he says here that Jesus became sin for us. Então ele diz aqui que Jesus se tornou pecado por nós. Okay, do you guys understand that? Vocês entendem isso? Jesus, who was sinless, perfect here on earth, Jesus, que teve uma vida perfeita, que não tinha pecado nenhum aqui na terra, went up on the cross subiu na cruz and became sin e se tornou pecado, so that God could judge the sins of the world on him. para que Deus pudesse julgar os pecados do mundo nele. And then through that, we, as followers of him, would have reconciliation. E através disso, nós, como seus seguidores, teríamos reconciliação. And then he said he would declare us to be righteous. E aí ele diz que isso nos declararia justos. We would be the righteousness of God. Nós seríamos declarados justiça de Deus. Okay? This is a beautiful, beautiful verse. Esse é um versículo muito bonito. But this is kind of describing the work that Jesus did. Mas isso descreve a obra que Jesus fez. Jesus went on the cross to be our reconciliation, Jesus foi à cruz para se tornar a nossa reconciliação, to declare us righteous, para nos declarar justos, so that we could be adopted into his family, para que nós pudéssemos ser adotados na sua família, and so that he could entrust us with all this authority as ministers, ambassadors of the message of para reconciliation. que ele pudesse nos confiar esse poder e essa autoridade como embaixadores e mensageiros do seu evangelho. Okay? This is beautiful, right? Isso é lindo, né? Okay, so this is our mission. Então essa é a nossa missão. Our mission is to go on out and preach the message of reconciliation to everybody. A nossa missão é ir e pregar o evangelho da reconciliação para todas as pessoas. Our motivation is love. A nossa motivação é amor. Our mindset is to see beyond the physical. A nossa mentalidade é ver além do mundo físico And we want to go on out and preach the gospel, e ir ao mundo e pregar o to evangelho. bring reconciliation to our city. Trazer reconciliação para nossa cidade. Okay, now how do we do this practically? Então, como a gente faz isso de forma prática? You see, if we try to depend upon the pastors and evangelists in this city, Se a gente for depender dos pastores e evangelistas na cidade, we'll never reach everyone in our city. a gente nunca vai alcançar todas as Our pessoas na city's cidade. huge.
Curitiba é gigante. Okay? We have like 3 million people here. A gente tem quase 3 milhões de pessoas aqui. Okay? So, if we have all these people and we're just going to that's the work of the pastor, let him do that. E se a gente for pensar assim, não, mas esse é o trabalho do pastor, deixa ele fazer lá. We'll never reach that many people. A gente nunca vai alcançar essas pessoas. Okay? But if each one of us starts to look at our circle, our sphere of influence, Mas se a gente começar a olhar para o nosso círculo de influência, para as pessoas ao nosso redor, and we start to try to reach just that people, e a gente tentar alcançar essas pessoas, we might be able to do it. talvez a gente consiga fazer. Okay? What happens? O que acontece? Every one of us has people in our lives that other people don't know. Cada um de nós tem pessoas nas nossas vidas que outras pessoas não conhecem. Okay? You have your family, your friends, your coworkers, your fellow students. Sua família, seus amigos, colegas de trabalho, colegas de classe. And I don't know those people. E eu não conheço essas pessoas. Okay? I can't reach those people with the message of the gospel Eu não consigo atingir essas pessoas com a mensagem do evangelho. because I don't even know them. Porque eu nem conheço elas. But you know them. Mas você conhece. And you have a relationship with them. E você tem relacionamento com elas. And they're in your life for a reason. E elas estão na sua vida por uma razão. Okay? Now, some of these people already know the gospel. Algumas dessas pessoas já conhecem o evangelho. So what do? E o que você You faz? say, how can I encourage them? Como eu posso encorajá-las? How can I strengthen them? Como eu posso fortalecê-las? Okay? But then a lot of them don't know Jesus. Mas muitas delas não conhecem Jesus. And so you got to look for the opportunities. How can I share the gospel with them? Então você procura as oportunidades de como eu posso compartilhar o evangelho com elas. Okay? There's always opportunities if we're looking. Sempre tem oportunidade se nós estivermos Okay? procurando. Some of the events in our church that we talked about today, Alguns dos eventos que a gente falou aqui na nossa igreja hoje, they're totally evangelistic. eles são totalmente evangelísticos. Bring your friends that don't know Jesus. Traga seus amigos que não conhecem Jesus. You don't have to do much work in that. You just have to invite them. Você nem tem que fazer muito trabalho nisso, só tem que convidar. Okay? But there's other ways that you can share the gospel without bringing them to church. Mas tem outras maneiras de você pode compartilhar o evangelho sem ter que trazer para a igreja. Just pray about it. Orar sobre isso. And ask God, give me some opportunities to share with this friend or that family member. Só ora sobre isso. Ora para Deus te dar maneiras de compartilhar o evangelho com essa pessoa, aquela pessoa. Okay? God will open up the doors if you're looking for them. Deus vai abrir as portas se você estiver procurando por elas. Some people, they sit down and they look at the door and they say, God, open the door for me. Algumas pessoas ficam ali sentadas olhando a porta e falando assim, Deus, abre a porta aí para mim. Open it up, God. Abre aí, Deus. And God says, stand up, it's already open. E aí Deus fala assim, já tá aberta, pode levantar e puxar. Just turn the handle, Só gira a maçaneta open the door. e puxa a porta. Okay? If you're not looking for the opportunity, it's never going to come. Se você não estiver procurando a oportunidade, ela nunca vai acontecer. Okay, but here's what happens. Mas o que acontece? If every one of us is looking to reach our sphere of influence, Se cada um de nós estiver disposto, interessado em alcançar o seu círculo de the influência, people who we interact with on a regular basis, as pessoas com quem a gente interage no nosso dia a dia, okay, then we will all have a greater impact upon our city. nós vamos ter muito mais impacto na nossa cidade. If every Christian here in Curitiba started to do this, Se cada cristão em Curitiba começasse a fazer isso, and we all just said, listen, I'm just going to try and reach another 5, 6, 7 people. e a gente começasse a pensar, eu vou só alcançar 5, 6, 7 pessoas. Imagine multiplying the church in our city by 5, 6, 7 times. Imagine multiplicar a igreja em Curitiba 5, 6, 7 vezes. Okay, that's huge. Cara, isso é enorme. Okay, it cannot happen by relying upon the pastors. Não pode acontecer se a gente continuar dependendo dos pastores. God didn't say, listen, pastors, I'm sending you out on a mission. Jesus não falou assim, pastores, eu estou enviando vocês numa missão. Evangelists, I'm sending you out on a mission. Evangelistas, estou enviando você numa missão. He sent out all of his disciples. Ele chamou todos os seus discípulos. He called all of us to the Great Commission. Ele chama todos nós para a grande comissão. And this is what it means to be missional. E é isso que significa ser missional. If you want to be on a mission with God, Se você quer estar numa missão com Deus, you're in it. você está dentro. You're in it right now. Você está dentro já. You have to start to pray for those people who are in your life. Começa a orar pelas pessoas na sua vida. Okay? You have people who probably live right next door to you who don't know Jesus. Talvez tenham pessoas que vivem na porta do lado da sua que não conhecem Jesus. Some of you have people who live in your house who don't know Jesus. Algumas pessoas que moram na mesma casa que você que ainda não conhecem Okay? Jesus. What can you do to reach those people for Jesus? O que você pode fazer para alcançar essas pessoas para Cristo? Okay? This has to be our mindset. Esse tem que ser o nosso pensamento. This is what it means to be a missional Christian Isso é o que significa ser um cristão missional or to be a missional church. ou ser uma igreja missional. Okay? We want to be that. Nós queremos ser isso. We are on the mission of God. Nós estamos na missão de Deus. He said, as God has sent me, I am sending you. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. So we got to get on that. Então a gente tem que começar nisso. So right now what we're going to do, we're going to have a short time of prayer.
Então agora a gente vai ter um tempo curtinho de oração. Okay? Turn with the people next to you, pray with them about this. Vira aí para a pessoa do seu lado e ora com ela sobre isso. Start praying for those people in your sphere of influence. Começa a orar pelas pessoas que fazem parte do seu círculo de influência. Okay? And then we're going to have another time of worship. E daí a gente vai ter mais um tempo de louvor. And tonight's going to be a little bit longer time of worship. Hoje a gente vai ter um tempo de louvor um pouco mais estendido. We're going to have a time of waiting on the Lord. Vai ter um tempo para esperar no Senhor. Okay? If you need to leave, that's fine. Se você precisar ir embora, tudo But bem. we're going to be here for a little bit longer just to praise God. Mas a gente vai ficar mais um pouco aqui para orar, adorar o Senhor. Okay? And of course, we have a communion in the back. E a gente também tem a ceia lá atrás. So whenever you're ready, you can go back and take that.